quinto ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. A nossa disciplina hoje é matemática. Espero que vocês estejam bem, juntamente com seus familiares. Peguem o livro e vamos estudar, tá bom? Centro Educacional Sonho Dourado é a nossa escola. Professora Cleia, aula direcionada aos alunos do quinto ano. Este assunto está no livro de vocês, na página 160 a 164, tá bom? Vamos lá então. Nós estamos estudando fração, não é? Então, nós já vimos, nós já estudamos leitura de fração, fração de uma quantidade, vimos também, o primeiro assunto foi reconhecendo números fracionários, depois leitura de frações, também nós estudamos fração de uma quantidade, números na forma mista e hoje nós vamos estudar um pouco sobre frações equivalentes. Se você observar bem nesta página aqui do nosso slides, vocês irão ver que nós temos várias imagens relacionadas a frações, tá? Nós temos aqui uma pizza, nós temos aqui várias figuras nos demonstrando que nós estamos estudando fração, ok? Frações equivalentes. Mas, professora, o que é frações equivalentes? Nós vamos estudar a partir de agora, ok? O que são frações equivalentes? As frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representam a mesma quantidade. Por exemplo, se eu comprar uma pizza, dividi-la em 4 partes iguais e pegar apenas um pedaço, estarei com 1/4 dessa pizza, certo? Então, se eu comprar uma pizza, o que eu vou fazer? Se eu comprar uma pizza e dividi-la em 4 partes iguais e pegar apenas um pedaço, eu estarei com 1/4 da pizza. No entanto, se eu pegar a mesma pizza e dividi-la em 4 partes iguais e pegar 2 pedaços, estarei com 2/8 da pizza, tá? Na imagem a seguir, é possível perceber que em ambas as situações, a quantidade de pizza consumida é a mesma. Nesse caso, significa que 2/8 é uma fração equivalente de 1/4, tá? Nós vamos entender isso melhor através da imagem. Então, eu tenho aqui uma pizza, certo? Esta pizza eu tomei, ou seja, essa parte amarela eu comi. Eu peguei esta parte da pizza, eu peguei 1/4 da pizza. Observe que ela foi dividida em 4 partes. Aqui está o denominador, ok? Esta mesma pizza eu peguei e dividi em 8 partes. Uma parte, que foi esta que eu peguei, que é a mesma que está aqui, eu dividi em 2 partes. Então, ficou 2/8, ou seja, duas partes da pizza, não é? 2/8, na verdade. Então, eu tenho aqui 2/8 da pizza. Percebam que é a mesma imagem, é a mesma pizza no caso. Eu só fiz pegar esta parte da pizza e dividir em 2 partes. Ficou então 2/8 da pizza, tá? É possível perceber que em ambas as situações a quantidade de pizza consumida é a mesma, certo? Nesse caso significa que 2/8 é uma fração equivalente de 1/4, ok? Significa que 2/8 é uma fração equivalente de 1/4. Vamos continuar. Então, esse é o conceito de fração. Observem bem. Frações equivalentes
são aquelas frações que representam a mesma parte do todo. Por isto, nós podemos falar que elas são iguais. Então, o todo, a mesma parte do todo, é isso aqui. Este desenho, ou seja, esta pizza é o todo, ok? Como encontrar frações equivalentes? Como é que nós podemos encontrar uma fração equivalente? Então, vamos lá. Para encontrar uma fração equivalente, basta multiplicar os numeradores e denominadores por algum número natural que seja diferente de zero, ou seja, não pode ser zero, tá? Mas lembre-se tudo que for feito no numerador deve ser igualmente feito no denominador, correto? Então, basta multiplicar os numeradores pelos denominadores por algum número natural diferente de zero. Mas lembre-se que tudo que for feito no numerador deve ser igualmente feito no denominador. Vamos para exemplos? Nós temos aqui exemplo A, frações equivalentes de 1/5. Então, eu tenho aqui, todas essas frações foram multiplicadas por 2, ok? Então, eu tenho aqui 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 20, 40, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 40, 80. Então, eu multipliquei por 2. Nós temos um outro exemplo aqui, em que todas as frações foram multiplicadas por 3. Então, eu tenho aqui 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 15, 45, 3 vezes 27, 81, 3 vezes 135 é igual a 405. Vou pedir desculpas, que o 45 era para estar embaixo do 9, ou seja, seria 9/45, tá? E 135 era para estar aqui nessa direção do 27. Por isto, eu peço desculpas, ok? Então, observem bem que estas frações foram multiplicadas, os numeradores e denominadores foram multiplicados por 2 e neste outro exemplo, as frações foram multiplicadas por 3. Continuando. Nós fizemos aqui um esquema para entendermos melhor. Eu peguei o primeiro exemplo e coloquei as mesmas frações aqui, tá? E mostrei de uma outra forma como se faz as multiplicações, tá bom? Então, de novo, 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes 5, 10, tá? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 10, 20. 2 vezes 4, 8 e 2 vezes 20, 40. 2 vezes 8, 16 e 2 vezes 40, 80. Tá? Então, são frações equivalentes, tá? Exemplos de frações equivalentes. Continuando. Frações equivalentes de 4/3. Vamos ver então. Eu tenho aqui todas essas frações foram multiplicadas por 2, 4/3. E estas por 3, ok? Então vamos lá. Por 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 16. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 32, 64. 2 vezes 24, 48. São exemplos de frações equivalentes. Aqui por 3. 3 vezes 4, 12.
3 vezes 9, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 36, 12, 36. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 36, 108. 3 vezes 27, 81. 3 vezes 108, 324. 3 vezes 81, 243. Todas essas frações foram multiplicadas por 3. Não podemos esquecer, não é um assunto difícil, é fácil, basta você compreender e estudar tabuada, porque é importante, tá bom? Vamos continuar. Para tirar a prova, se realmente a fração é equivalente a outra, basta fazer a simplificação ou divisão das frações, lembrando-se de seguir a regra de que tudo que for feito no numerador deve também ser feito no denominador, ok? Então, nós vamos agora fazer a divisão de frações. Nós temos aqui um exemplo. Considerando as frações 25 décimos e 30 quinzeavos, qual delas seria a fração equivalente da 5 meio? Tá? Então, prestem atenção. Considerando as frações 25 décimos e 30 quinzeavos, qual delas seria a fração equivalente 5 meios? Vamos fazer a conta. Nesse caso, ao dividir as frações por 5, eu vou dividir por 5, tem-se, prestem atenção, aqui eu vou fazer a divisão. 25 dividido por 5 não é 5? 10 dividido por 5 não é 2? Tá. Agora, eu tenho 30. Lembrem-se, observem bem que esta primeira fração é esta aqui, ó, 25 décimos, tá? Então, nós já resolvemos esta aqui, 25 décimos. Agora, vamos fazer esta. Observe, você olhando, você já diz, não é? Já dá para você perceber, sem precisar fazer a conta, que esta aqui está errada, tá? Então, 30 dividido por 5, logo não é 5, é 6, porque 6 vezes 5, 30. Nada a ver. E 5 que seria 5 dividido por 5, daria 1 aqui. E, ó, o 3 é só para vocês perceberem como tem que dar certo a fração, ela tem que ter um resultado aqui, ó. Tem que ter esse resultado aqui, ó. 5 décimos. Então, nós temos como resultado dessa fração 5 meios, tá bom? Então, a resposta aqui nesse caso, ao dividir as frações por 5, tem-se 5 meios. Aqui, ó. Tá? Então, esta é a conta que está correta. Esta está errada. Ok? Continuando. A fração equivalente de 5 meios, desculpa, é 25 e 25 décimos, ok? Então, a fração equivalente de 5 meio é 25 décimos. Por dividindo a fração por 5, encontramos o mesmo resultado, que eu já expliquei anteriormente, tá? Bem, ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à fração dada. O que é isso? Vamos para o exemplo. Simplificação de frações. Vamos simplificar a fração 120, não é? Por 80, utilizando frações equivalentes.
Então, como é que eu vou fazer? Prestem atenção. 120 dividido por 5 é igual a 24. 24 dividido por 4 dá 6. 6 dividido por 2 é igual a 3, ok? 80 dividido por 5 é igual a 16, tá? Observem que os divisor de 80 estão todos aqui abaixo do tracinho. Mais uma vez eu peço desculpas, que o 5 era para estar embaixo desse 5, 4 embaixo do 4, 2 embaixo do 2. Bem, então 80 dividido por 5 é 16. 16 dividido por 4 dá 4. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Ok? Então, nós temos aqui 120 80 avos, 24 16 avos, 6 quartos e 3 meios. Ok? Continuando. Note que o numerador e o denominador da fração denominada 3 meios não podem ser divididos por um mesmo número maior que 1. Assim, a fração 3 meios não pode mais ser simplificada. Uma fração que não pode mais ser simplificada, nós chamamos de fração irredutível, tá bom? Então, este exemplo de fração é uma fração irredutível. Então, aqui eu não vou poder mais dividir 2 por 2, termina aqui esta minha fração, porque ela é uma fração irredutível. Tá bom, quinto ano? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Fração não é um assunto difícil, só tem que prestar atenção e estudar tabuada. Um abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!